que você está de máscara, na verdade, aí depois eu ponho e você... Senhoras e senhores, boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos correspondentes à audiência pública, convocada pela Comissão de Finanças e Orçamentos, em atendimento ao disposto do parágrafo único, inciso 1º, do artigo 48 da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. A finalidade é apresentar, analisar e discutir o projeto de lei ordinária número 50/2021, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Águas de Lindóia para o exercício financeiro de 2022 e das outras providências. Solicito a todos que, até o final da reunião, assinem a lista de presença. Esta audiência terá duração máxima de 2 horas. Os que desejarem formular perguntas poderão fazê-lo por escrito através dos formulários que estão disponíveis. Deverão obrigatoriamente estar relacionados ao assunto constante do projeto de lei. Como expositor da matéria, falará o contabilista da Prefeitura Municipal, senhor Fernando Leme de Paula. Passa a palavra, senhor Fernando. Boa noite a todos. Acho que todos que estão aqui me conhecem, né? O Fernando. Hoje eu vim acompanhado, né, de mais 2 colegas da Prefeitura, colegas e amigos, né, o Wellington e a Priscila. Tem uma ideia na Prefeitura que ano que vem vai se formar uma comissão, né, para a parte de planejamento, onde vai desvincular um pouco essa parte de orçamento, de PPA e de LDO, das funções da contabilidade, certo? Então, ano que vem vai ter algumas mudanças aí com relação a essa comissão. Mas esse ano ainda cabe à contabilidade, né, apresentar e vir prestar contas e o que for preciso com relação à legislação orçamentária. O que a gente tem a dizer sobre o projeto de lei, né, orçamentário? O projeto de lei orçamentária, ele faz parte do que nós chamamos de plano orçamentário. O primeiro ano de mandato do Poder Executivo Municipal é o ano em que o plano orçamentário, ele simplesmente, ele é completo. Por quê? Por que ele é completo? Porque nele é feito o PPA, nele é feito uma LDO e nele é feito uma LOA. Eu acho que eu estou falando siglas, não sei se todo mundo compreende. O PPA é o Plano Plurianual, a LDO é Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA é Lei Orçamentária Anual, que é a lei que nós vamos discutir hoje, certo? O primeiro ano de mandato, ele tem, né, como eu acabei de falar, o plano orçamentário completo, que começa com o PPA, que é para os próximos 4 anos, que vai ser 2022, 2, 3, 4, 5, 2022 a 2025. Consequentemente, vai ter a LDO, que já teve, né, a LDO que vai ser para o ano que vem, que preparou tudo, que já tinha tudo preparado para a elaboração dessa lei, que é o projeto de lei orçamentária anual para 2022. A LDO, ela faz a ligação entre o PPA, que é um plano de longa duração, né? Longa duração entre aspas, né? Podemos falar até de média e curta duração. E a LOA, que é um plano, né, anual, certo? Ele vai vigorar, né, esse projeto de lei, o orçamento vai vigorar só durante o ano de 2022. E o orçamento, o que a gente pode falar? Existem alguns princípios sobre essa lei. Essa lei, claro, né, eu vou sempre defender essa lei. Para mim, ela é a lei mais importante que acontece durante o ano, porque ela vai reger tudo que acontece no município, todos os gastos, todas as receitas, onde vai gastar, onde vai aplicar, como vai acontecer, da onde vai sair os resultados para ser analisado, para ser fiscalizado pela Câmara, pelo Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, Ministério Público do Estado. É a partir dela que nasce tudo.
tudo as informações que vai ser, no final do ano, vai ser gerado o balanço orçamentário, o balanço, né, que é em cima da lei também, da lei orçamentária e em cima da lei 4.320, que estabelece as regras para o orçamento, certo? E o orçamento ele tem 3 princípios, né? Os princípios, né, da universalidade, que ele é universal, ele abrange todas as entidades, todos os valores, todas as despesas, todas as receitas. Da unidade, porque ele é único no município. Qualquer ente estatal, município, estado, União, vai ter um orçamento único. Todo ente estatal vai ter um orçamento único que vai abranger todas as entidades que pertencem ao órgão público do ente estatal, certo? E o princípio da anualidade, né, que ele vai vigorar durante um ano. Só que daí você vai lá, houve uma reportagem do governo federal, que o orçamento, em março do ano, ainda nem sequer o Senado, o Congresso, aprovou o orçamento do exercício que está correndo, né? Então, isso a gente leva em consideração, nós aqui pequenos, né? A União, as regras são um pouco diferentes da gente. O orçamento deles, bem dizer, não é anual que nem o nosso. O anual deles começa em março, abril, quando eles aprovam lá, quando eles entram no acordo com relação àquelas emendas parlamentares lá, daí eles aprovam o orçamento. Mas para os municípios, para os estados, né, principalmente os municípios, né, a gente segue a regra que o orçamento é anual, né? Ele tem que ser, a lei, né, tem que ser promulgada logo que sai da Câmara, no final do período legislativo, já sai aprovado, vai para o Executivo, já sanciona, dia 1º de janeiro o orçamento já está em vigor, o orçamento novo, certo? E o que a gente tem a falar sobre o orçamento, mais uma vez? Ele estima a receita e fixa a despesa. Por que ele estima a receita? Estimar a receita, porque estimar é esperar, né? Estimar é esperar. A gente espera que vai arrecadar, aqui no nosso caso, 114.485.000 no ano que vem, né? O orçamento geral do município de Águas de Lindóia, incluído as 4 entidades, né, de 114.485.200. A gente espera que vai arrecadar esse valor, certo? E fixou também o mesmo valor para a despesa, né? O que fixou? Fixar é uma coisa que fica determinada que não vai sair daquilo, né? Para sair daquilo que está fixado aqui, é só através de uma outra lei, certo? Que, como a gente está falando aqui, o projeto de lei orçamentária. Só uma outra lei que pode alterar o que foi fixado aqui. Inclusive, até nesse projeto de lei, também tem uma autorização para algumas alterações que se considerarem necessárias fazer, certo? Que a gente chama de suplementações. Tem um artigo dessa lei que fala que até o limite de 10% do orçamento da despesa fixada, o município, a prefeitura, quer dizer, já com a permissão contida nessa lei, pode suplementar dotações do próprio orçamento, certo? Tirar de um lugar, pôr no outro. Ah, não, faltou tanto aqui para fazer algum projeto, algum programa da assistência social, faltou a previsão. Então, eu vou anular alguma dotação do gabinete, que seja, e pôr lá na assistência social. Foi uma falha de planejamento, certo? Aconteceu alguma coisa, falhou, a gente vai fazer isso. Então, o prefeito pode fazer por decreto, não precisa ter lei, até esse limite de 10%. Os demais casos, um recurso que venha a mais, que não estava previsto, qualquer coisa nesse sentido, tem que ter autorização do legislativo através de lei específica, certo? Essa lei específica não é nada complicado, não é nada que vai travar o executivo por causa disso. Ah, não consigo fazer porque a Câmara não aprova. É um projeto de lei ordinário, né? Não precisa da maioria da Câmara para ser aprovado. Então, são coisas simples que ninguém pode falar que está travado por causa quando, graças a Deus, a harmonia entre os poderes aqui em Águas de Lindóia, né? Sempre houve, né? Mas
já foi feito, já foi pensado nisso, de ser uma coisa mais... Deveria ser mais rigoroso, né, gente? Eu acho que para mudar esse tipo de lei tem que ter a maioria absoluta da Câmara. Mas você imagine como é que ia ser o governo, né? Se o Poder Legislativo e o Executivo resolvem brigar. Nunca ia sair nada do papel, né? Quando resolvesse aprovar ou não, já tinha passado o ano, ia perder todo o trabalho, o esforço, e a lei não ia servir para nada. Certo? Agora, voltando mais para esse projeto aqui, o nosso município, né, ele é composto por 4 entidades: a Prefeitura, a Câmara, o Balneário e o SAI. Os 114 milhões que a gente estimou a receita, começou-se, quando começou a pensar no orçamento, em corrigir ele, o orçamento que está em vigor, que é de 101 milhões, isso é? 101 milhões, 105? 105, a gente pensou em utilizar o percentual de 7% para corrigir o orçamento. A inflação vai ser 7%, isso aqui. No final do planejamento, já estava em 9%. Certo? Então, a inflação está subindo. Então, significa que isso aqui está aprovando, vai aprovar isso aqui até dezembro, acredito eu, em novembro, não sei, e pode ser que ano que vem já mude tudo. Quando for fechar o balanço de 2022, arrecadou 120 milhões, né, que seja, os preços corrigiram. Pode ser que frustre a arrecadação também, arrecade 110, certo? Isso aí, toda a movimentação da receita, eu estou falando para vocês. Com relação à despesa, já muda a figura. Por quê? Porque a despesa está fixada, certo? Para eu mexer nela, tem que ter uma lei específica, ou posso mexer através de decreto. Só que, na LDO, possui dispositivos nela que inibe a assunção de despesas quando a receita não estiver alcançando, certo? Digamos que dos 114 milhões, né, do município, não está alcançando o cronograma financeiro. Então, o que acontece? A Prefeitura, o Balneário, a Câmara, o SAI, vai ter que limitar empenho, vai ter que cortar a despesa. Então, vai, né, até chegar na onde a despesa comporta, porque não adianta assumir compromisso sem ter dinheiro para pagar. Isso acontece em qualquer casa, né, e hoje tem uma lei que fala que isso não pode acontecer mais, né, apesar que a Lei 4.320 já falava isso desde 1964. Mas agora nós já temos a Lei 101, que veio reforçar e veio punir os administradores que fazem acontecer isso, né, você gastar mais do que você arrecada. Então, por isso que a despesa é fixada, a despesa é controlada. Ela, pela Lei 101, você não pode assumir despesa se o seu cronograma financeiro não estiver andando conforme foi determinado, certo? Se teve frustração de receita, como aconteceu em 2020, por exemplo. A gente até chegou o relatório do tribunal, falou que o nosso município, graças a Deus, não sofreu muita queda de arrecadação no valor global, porque a gente teve as receitas do Covid, né, que vieram principalmente da União. Então, quer dizer que houve equilíbrio orçamentário, mas precisou ser injetado esses recursos do Covid, porque senão ia dar déficit. Então, foi uma frustração de receita que aconteceu. Frustrou as grandes receitas nossas de IPTU, de FPM, de TBI. Você acha que na pandemia ia ter muita venda de imóveis, negociação de imóveis? Não ia ter. Então, essas receitas caíram, né? Muita gente deixou de pagar o IPTU, a Prefeitura prorrogou o vencimento, o SAI prorrogou o vencimento da água. Então, 2020 foi assim, um ano bem atípico para nós, que comprovou que a receita, sim, igual a despesa, também pode sofrer, né, uma frustração nela de não arrecadar e a gente ter que retroagir com a despesa, certo? Então, o orçamento no nosso município ele está assim dividido: dos 114.485.200, 99.278.200 é do Executivo. 1.482.000 é da Câmara Municipal, Poder Legislativo.
2.725.000 é do balneário, do Serviço Autônomo de Balneoterapia e Fisioterapia. E 11 milhões é destinado ao SAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o saneamento ambiental, quer dizer, certo? Só que, desses 99.278.200, 1.482.000 sai dele também, porque a Câmara não possui receita. Então, quem injeta dinheiro na Câmara é o poder executivo. Ela tira do orçamento dela e passa financeiramente para a Câmara. E o balneário também, aqui de Águas de Lindóia, também a Prefeitura faz aporte lá todo mês também para cobrir o déficit financeiro dele, certo? Então, esses 99 milhões da Prefeitura também vai uma pequena parte vem para a Câmara, né? E uma pequena parte para o balneário também. E eu vou começar a falar um pouco sobre a receita orçamentária, né, da receita estimada para o ano que vem. Depois eu vou passar a palavra para o Wellington e para a Priscila. Eles vão falar um pouco mais sobre as despesas também, sobre a fixação das despesas. Certo? Todo mundo está conseguindo enxergar lá? Se vocês quiserem sentar até um pouco mais à frente, eu não falo nada, porque eu também não enxergo direito, mas eu vou falar então, eu vou falar linha a linha para vocês. Mas não consigo aumentar, acho. Consegue, Wellington? É? Aí na tela? Aqui? 100% Aonde? Aqui? Para cima um pouquinho. Ali. Aí. Aqui? Tenta aumentar um pouco. Aí. Mas daí ficou muito. Menos um pouco. Melhorou, mas... Aí? Ficou melhor? Ah, beleza. Obrigado, André. Desce um pouco. Das receitas, né, das receitas estimadas. Existem dois grupos de receitas na contabilidade pública: receita corrente e receita de capital. Receita corrente são aquelas que vão atender as despesas correntes. O que são despesas correntes? Despesas com manutenção da máquina, de manutenção da prefeitura, certo? Pagamento de folha, combustível, adiantamento, transporte de paciente, transporte de alunos, medicamentos e demais. Tudo que é para manutenção, certo? As receitas correntes atendem às despesas correntes. As receitas de capital atendem às despesas de capital. Mas nada impede também que as receitas correntes, né, as receitas para manutenção, atendam às despesas de capital, que são os investimentos. Quando eu chegar lá, eu vou explicar que saiu uma lei nova não, a Constituição foi emendada também, né, o artigo 67, ele foi emendado e agora exige do município também, das suas receitas correntes, que é essa que eu vou falar agora, no mínimo 5% delas tem que ser para investimento, certo? Senão o município também vai ser penalizado por isso, mas eu vou falar depois, certo? As receitas correntes é a primeira categoria de receitas da receita pública, certo? Receitas tributárias é aquelas que têm origem dos tributos. O que é tributo? Imposto, taxa e contribuição de melhoria. Nós temos aqui o nosso forte, né, em Águas de Lindóia, são os impostos e as taxas. Contribuição de melhoria são poucas, né? Os nossos impostos aqui, a receita tributária, são todas receitas municipais, certo? São compostas pelo IPTU e a sua dívida ativa. Dívida ativa é quando a pessoa não paga no ano, o ano que vem ela vai pagar o IPTU, não como IPTU mais, mas como dívida ativa de IPTU, certo? Entra no mesmo, entra para a educação, entra para a saúde, mas com outro nome. Entra separada a despesa, a receita é distinta. É o IPTU e a dívida ativa, o ISS e a dívida ativa, o ITBI, que não tem dívida ativa, mas entra aqui, certo? E a receita das taxas e a dívida ativa. Taxa, aqui em Águas de Lindóia nós temos bastante taxa, né? Na cidade turística tem bastante a taxa de licença, é a maior taxa nossa, certo? E essas receitas tributárias,
elas somam R$ 36.514.200, certo? Receitas de contribuições. Essas receitas de contribuições, contribuições, por exemplo, a gente tem uma folha de inativos, certo? De funcionários aposentados que recebem pela prefeitura, porque antes, bem antes, coisa de 40, 50 anos atrás, tinha um regime estatutário. Quem trabalhava naquela época recebe até hoje a aposentadoria e é retido um percentual de contribuição previdenciária desses pensionistas e aposentados, certo? E essa receita a gente chama de receita de contribuições. É um valor pequeno, tá? R$ 2.000 previsto por ano. Receitas patrimoniais são aquelas que oriundas, por exemplo, de aluguéis de imóveis da prefeitura. A prefeitura põe lá faz licitação de loja, de rodoviária, bar da rodoviária, sei lá. E das receitas também de aplicação financeira em conta bancária, certo? O rendimento que a gente tem de aplicação financeira entra nessas receitas patrimoniais, certo? Que é o total previsto por ano de 740.100. Receitas de serviços, essas receitas, 11 milhões, são do SAI, né? Porque a receita do SAI é composta de arrecadação de água, de captação de água e distribuição de água e coleta de esgoto. Então, são receitas de serviço. Então, se o orçamento do SAI é 11 milhões, 11 milhões desses 12 milhões aqui é do SAI. O restante é do balneário, certo? A prefeitura pouco tem de receita de serviço, porque esses serviços que em outros municípios pertencem à prefeitura, aqui em Águas Lindóia eles são, né, a autarquia que faz serviço, então a receita pertence à autarquia, certo? E as transferências correntes. Pois não, Luiz? Só um esclarecimento. O SAI é autossuficiente e o balneário é deficitário? Ele é deficitário. A prefeitura faz aporte todo mês lá. Oi? Em quanto? Então, quer ver? Eu não vou fazer a conta agora, mas... Bem aproximado, sim. Vamos jogar um... Quanto vai por mês lá, Wellington? 800 mil por ano, mais ou menos. Mas para aquilo, para cobrir a folha, o mínimo necessário para aquilo lá ficar aberto, pelo menos. Tem nada, não vai investimento, não vai nada. É só para manter aberto. É folha de pagamento, certo? E agora a gente vai para as transferências correntes. Essas transferências correntes, gente, o que compõe? São as transferências que a gente recebe do Estado, né, e da União. Essas transferências podem ser aquelas de participação, né? A gente tem participação nas receitas da União, do Imposto de Renda, do IPI, que vem para a gente do nome de FPM, Fundo de Participação dos Municípios, né? Nós temos também participação na receita do Estado, na receita do ICMS, né? Entra aqui nas transferências correntes, participação na receita do IPVA, metade é do município, certo? Então, são essas as grandes receitas que formam as transferências correntes, certo? O valor do Fundeb também, o ganho que a gente tem do Fundeb, entra aqui também, certo? Nas transferências correntes. Pois não, Nelson? Não, não é isso. É assim, Nelson. Por exemplo, eu recebo 1 milhão de FPM, por exemplo. Para mim, cada transferência já vem 800 mil, certo? No banco. Não vem 1 milhão, mas vem 800 mil, certo? Porque 200 mil já vai para a conta do Fundeb. Só que na contabilidade pública, você nunca, na contabilidade, né, não só a pública, você não registra uma receita pelo valor líquido, você registra a receita pelo valor bruto. Então, você registra o valor de 1 milhão e registra nessa conta redutora, que a gente chama aqui embaixo, conta redutora Fundeb, 200 mil, que é o que foi para o Fundeb.
Daí, conforme o número de alunos, retorna para a gente. Então, se, por exemplo, o meu recebimento de Fundeb for maior que essa conta que eu mandei para o Fundeb, a gente tem um ganho, né? E Águas de Lindóia, desde 2007 que o Fundeb está, a gente tem um ganho no Fundeb, certo? Sempre a gente mandou menos que recebeu, certo? Sempre essa conta redutora ficou menor, sempre a gente teve ganho, certo? Mas é isso aí que significa, Nelson, é para registrar o que vem bruto, né? E o que vem líquido, e aqui é o que a gente manda para eles, que eles chamam de fundão lá, né? Sei lá, é lá de Brasília. Mas já vem, não tem opção. Ah, não, chegou aqui 1.000, vou mandar 200, já vem descontado. É só para efeito de contabilidade, certo? Então, as contas redutoras do Fundeb, né, é isso que eu acabei de explicar, é o valor que já vem descontado do FPM, vem descontado do ICM, do IPVA, do IPI, né? Já vem descontado, são essas receitas que compõem o Fundeb, certo? E a expectativa é mandar 6.484.000 e receber quanto, Hérito? 14.393. Então realmente vai ter um ganho aí, certo? No Fundeb. E tem a outra categoria de receita também, que seria as outras receitas correntes. Outras receitas correntes é tudo aquilo que não coube aqui em cima, sabe, na história lá, que não coube lá, você joga lá em outros lá. O Luiz dá risada, não tem onde pôr, põe lá no 99 lá, né? Então, aqui está a receita de multa de trânsito, receita para os fundos municipais, as receitas dele, na contabilidade entra como outras receitas correntes, certo? Não tem uma classificação específica, elas são receitas... que nem o fundo de trânsito não é uma receita livre, mas ela não se encaixa em nenhuma das outras receitas aqui em cima. Então, tem previsão, né? Não, tem previsão. Tem sim, tem previsão, mas são coisas assim, geralmente, na execução do orçamento durante o ano, se cria muito mais receita com a classificação outras receitas correntes do que as demais, né? Nunca vai acontecer de eu criar uma receita de FPM no meio do ano, né? Não tem jeito. E são receitas esporádicas que às vezes acontecem, devolução, restituições, né, que a gente recebe. Então, entra nessas outras receitas correntes. O total das receitas correntes, quer dizer, deu 103.290.200. Então, esse é o orçamento corrente, que a gente chama, orçamento para manutenção, certo? Manutenção da máquina. E hoje, a partir desse ano aqui, entrou a vigorar a emenda 167. A emenda 167 não. O artigo 167 da Constituição foi emendado, né, e agora tem o artigo 167A, que obriga, bem dizer, a que pelo menos 5% da sua receita corrente tem que ser em investimento, certo? Investimento, o que é? É construir obra, comprar equipamento, não é pagar folha, pagar serviço, pagar, certo, combustível. A União quer que o município aplique em investimento, que invista, né? E que cada vez mais vai ficar, cada vez você vai precisar menos de recursos da União para investimento. A ideia é boa para eles, não é para nós. Certo? Daí cada vez menos vamos precisar de dinheiro deles. Certo? Ele está vinculando a nossa receita para a gente comprar investimento, para a gente ter investimento. Certo? Ninguém vai poder alegar, eu não tenho dinheiro para investir. Não, mas tem que ter, porque é obrigado a ter, né? Então, certo? E agora nós vamos para as receitas de capital. Receita de capital são aquelas... 100% elas têm que ser usadas em despesas de capital, que eu acabei de falar, que são os investimentos, são as inversões financeiras, são obras, são aquisição de equipamentos, certo? Então, as receitas de capital, no nosso orçamento, elas vão se dividir em operações de crédito. Nós temos uma operação de crédito
aprovada, né, acredito que em 2018, isso, Hélito? Tem uma lei que aprovou uma operação de crédito para o município, né, fazer essa operação junto à Caixa Econômica Federal, e, para o ano que vem, pretende-se, né, ainda receber dessa operação de crédito 4.722.000. Isso é estimativa, gente, certo? Aqui na Receita nada é fixo, certo? Fixo é despesa. E as transferências de capital, que é 6.473.000. Transferências de capital é 100% recebimento de recursos de convênios. E esses convênios, que está aqui na Receita de Capital, são para obras, são para investimentos, para aquisição de equipamentos, certo? Nenhum convênio que está aqui é para manutenção. Aqui é tudo para obra. Somando, né, as receitas de capital, dá 11.195.000, certo? E que dá os 114 milhões. Essas receitas de capital, operação de crédito, transferência de capital, são mais receitas da prefeitura. As entidades não podem receber, nem fazer operação de crédito, nem receber convênio para transferência de capital, certo? Só o Poder Executivo que pode. Então, são receitas do Executivo, certo? Que deu 114 milhões. Agora, para descansar um pouco e para a gente dividir um pouco os trabalhos, eu vou pedir para o Wellington, né, que é meu amigo, meu colega, ele vai falar um pouco sobre as despesas da prefeitura. Ele é especialista nessa parte, ele sempre trabalhou na parte de empenhamento, de toda a parte de liquidação de despesa. Ele é uma pessoa, assim, ótima para falar dessa parte de despesas com vocês. Certo? Então, a palavra eu vou passar para o Wellington agora. Boa noite a todos, boa noite aos internautas, né, que nos acompanham. Creio que o Fernando já explanou muito bem aí sobre a parte da receita, né? Então, eu vou me concentrar mais na despesa mesmo, né, nos programas de governo que vão ser executados para o ano que vem, né? Então, eu vou estar lendo aqui onde vai ser gasto o dinheiro público, né, para o ano que vem. Lembrando que isso aqui foi um trabalho feito em parceria com a Priscila e com vários outros funcionários dos departamentos da prefeitura, seguindo a metodologia da Lei 4.320, né, que fala que a gente tem que pegar ali até o mês de julho ou agosto, dividir por 8 e multiplicar por 12, né? É assim que a gente tem uma base para a gente saber quanto que a gente vai gastar para o ano seguinte, né? E a colaboração das secretarias em coisas mais específicas, né? Em alguns programas assim que não tem como a gente mensurar dessa forma, né? Uma coisa nova que vai surgir, por exemplo, a Guarda Municipal esse ano, que é uma coisa nova, né? Então, são valores estimados aí, que a gente crê que vai cobrir as despesas com esse tipo de despesa, né? No caso da Guarda Municipal que eu estou falando. Então, com o gabinete, a gente vai gastar aí, primeiro programa de governo, né? 1.029.800, com a assessoria de comunicação social, 194.500, com o planejamento, 81.700, com a defesa civil, 53.700, com a guarda municipal, que é um programa novo, 681.000, com a ouvidoria municipal, 50.700, auditoria interna do município, né, 82.500, Fundo Social de Solidariedade, 209.000, a gestão da administração, 2.019.700, a Secretaria da Fazenda, que engloba pagamento de precatórios, pagamento da dívida do município, 9.852.000, assuntos jurídicos, né, Departamento Jurídico da Prefeitura, 614.000, gestão de obras, 6.871.000, infraestrutura urbana, né, daí seria a aplicação de asfalto, de obras no município, 7.449.000. Iluminação pública, né, que hoje é um gasto do município, né, 1.430.000, que engloba toda a iluminação pública no município, né,
praças, avenidas, né? Gestão da Secretaria do Meio Ambiente, 451 mil. Patrulha Agrícola, R$1.000. Esse é um programa que pretende fazer uma captação de recurso, né, federal ou estadual, para poder estar complementando esse valor, por isso que ele está só com esse valor de R$1.000 aqui. Gestão da Assistência e Desenvolvimento Social, R$2.707.080, né? Aqui engloba todos os programas sociais do município, né? Distribuição de cesta básica, tudo que é relacionado à assistência social do município, né? Educação infantil, R$4.290.920. Ensino fundamental, R$6.120.000. Secretaria da Educação, R$764.000. Manutenção do Fundeb e valorização dos profissionais da educação, R$14.393.000, né, que é o que o Fernando estava falando aqui. A gente tem um ganho aí, né, na casa aí de 7, 8 milhões. Com merenda escolar, a gente pretende gastar R$2.649.000. Desenvolvimento da cultura, R$106.500. Gestão da Secretaria de Esportes, R$761.000. Programa Esporte para Todos, R$343.000. Gestão da Secretaria de Turismo, R$1.130.000. Desenvolvimento da estrutura turística, R$1.000. Gestão da Secretaria de Saúde, R$13.482.000. Assistência à Saúde, R$6.996.000. Fundo Municipal de Trânsito, R$2.411.000. Aqui engloba as receitas do trânsito, né, das multas de trânsito, e tem a parte de pessoal, que daí é o município que paga, né, é uma despesa que ela não pode ser feita com o dinheiro do recurso de trânsito, só pode ser aplicado no trânsito. Infraestrutura rural, R$1.000. Transporte escolar, R$1.412.400. Ensino superior, né, que é subsídio para os alunos do ensino superior, R$380.000. Gestão do FUNCAD, né, que é o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, R$16.000. Construção e reforma e adequação de próprios públicos, R$1.000. Ensino médio, R$46.000. Manutenção e educação de jovens e adultos, R$57.000. Gestão da Secretaria de Trânsito, R$571.000. Estradas de rodagem, né, que são as estradas vicinais do município, aí, a manutenção delas, R$1.069.000. Fundo da Cultura, R$2.000. Isso aqui depende de arrecadação, né, externa, não é do município, né, doações no fundo, né. Conselho Tutelar, R$335.000. Frente Emergencial de Trabalho, né, o programa, a gente estima gastar R$370.000 para o ano que vem. E o Jovem Aprendiz, que é um programa que foi incluído, se eu não me engano, no final do ano, aí, a partir de setembro do ano passado e esse ano inteiro. Para o ano que vem, ele está previsto R$370.000 também. Manutenção da atenção básica da saúde, né, R$1.121.700. A média e alta complexidade, R$1.800.000. Saúde também. Vigilância em saúde, R$78.000. Assistência farmacêutica, R$73.000. Manutenção do fundo idoso, R$3.000. E o fundo do turismo, R$2.000. E fundo municipal de pessoas com deficiência, R$3.000. E aqui o programa Captação da Água do Rio do Peixe, que provavelmente vai ser feito com aquele recurso da operação de crédito, né? Isso não está definido ainda, mas pode ser que ocorra com esse recurso. Fundo Municipal do Meio Ambiente, R$2.000. E aqui começa o processo legislativo, que é a Câmara, né, que é o repasse que a gente vai fazer de R$1.482.000, está incluso aqui dentro. E, a partir do programa 305, aqui começa os programas do SAI, né, que é ampliação e substituição de redes de água e esgoto, R$396.000. Encargos especiais do SAI, R$110.000. Macromedições e controles de perca, R$7.000. Renovação da frota do SAI, R$60.000. Manutenção do gabinete do SAI, R$143.200. Manutenção administrativa e financeira, R$2.290.700.
Manutenção da estação de tratamento de água, 3.424.500. E manutenção da estação de tratamento de esgoto, 1.424.000. Saneamento básico urbano, 2.818.700. Manutenção da Procuradoria Jurídica, 75.900. Programa Incentivo à Educação Ambiental, R$10.000. E a captação e adução da água do Rio do Peixe, que tem relação com o mesmo programa da Prefeitura, né? Creio eu que só a parte do projeto aqui, pelo SAI, no valor de R$20.000. E a partir do 400 aqui começa, na verdade, são só 2 programas do balneário, né? A gente tem um programa aqui que é da manutenção do setor de administração, R$420.000, e a manutenção do setor geral de balneoterapia, R$2.305.000. E o programa 9999 é reserva de contingência, né? Reserva de contingência do município todo. Isso aqui, caso de catástrofe ou uma necessidade que o município tenha emergencial, a gente tem essa reserva aqui para cobrir alguma despesa eventual que venha a ocorrer, que bate com o valor da receita lá de R$114.485.200. Né? Agora, eu queria ler também, separado por secretaria, né? Que vai estar lá no final, Fernando. E daí eu creio que vai repetir tudo aí, né? Por secretaria, é interessante repassar também. Aí, começa aí, Fê. Então, da Câmara, né, começa com o Poder Legislativo, aí 1.482.000, com o gabinete, globalizando tudo, 1.999.200. Aqui está ouvidoria municipal, aqui está, deixa eu pegar aqui, comunicação, aqui vai estar auditoria interna do município, planejamento, vai estar tudo dentro do gabinete municipal. Administração municipal, 2.020.700, Fazenda, 10.252.000, assuntos jurídicos, 614.000, turismo, 1.241.500, obras e serviços urbanos, 16.819.000, educação, 30.112.320, que equivale, né? Isso equivale a 26,83% do orçamento da receita do município, né? Que lá na Constituição Federal tem o artigo 212, que fala que o mínimo a ser aplicado na educação é 25%. Então, já no nascimento, esse orçamento aqui ele vai aplicar 26,83%. E saúde, 23.550.700. O mesmo artigo 212 da Constituição fala que o mínimo é 15%. Hoje, no município, a gente pretende aplicar ano que vem 24,51%. Esporte, 1.104.000. Assistente social, 3.453.080. Meio ambiente, 4.395.000. Transporte e mobilidade urbana, 300.000. Segurança e defesa social, né, que aqui vai englobar trânsito, guarda municipal, 3.416.700. E aqui começa a presidência do SAI, 143.200. Administração e finanças, 2.620.700. Obras e serviços municipais, 3.294.700. Estação de tratamento de água, 4.865.500. Procuradoria Jurídica, 75.900. E o balneário, no valor de 2.725.000. Então, dá um total aí do Poder Executivo, 113.003.200. E do Poder Legislativo, que é a Câmara, 1.482.000, que totaliza o valor total aí de 114.485.200. Creio que, da minha parte, seria mais isso mesmo. Se ficou alguma dúvida, fique à vontade. Só décimo, aquele departamento de obras e serviços, mostra lá. Obras e serviços municipais, 0303. Qual a diferença de obras
Essa aqui é SAI. Essa é do SAI. A outra de cima aqui, a 0206, é a obras que vai ser gerenciada pelo executivo. Daí é 16.819. 02 significa executivo, 03 SAI, 04 balneário e 01 Câmara. Entendeu? Certo. Onde entra isso aí? No nosso caso, a folha da educação, por exemplo. Certo. Onde ela entra nessa despesa? Isso daí entra na Secretaria de Educação como um todo. Mas ela tem uma ficha específica aqui dentro da educação, que vai ser naquele valor lá de 14.300 e... mas ele está dentro aqui, apesar dele não computar na educação nos 25%, mas ele está aqui dentro. O magistério está nesses 14. Tá dentro desses 14. Certo? Pois não? Com relação, bom, hoje estou aqui numa outra posição, um tempo atrás, como o Fernando já sabe, estaria aqui defendendo qualquer coisa com relação ao SAI. Hoje, porém, estou defendendo com relação ao Conselho Tutelar. Pelo que eu vi de investimento, não despesas correntes, no caso do Conselho Tutelar de 300 e poucos mil reais, o investimento são 16 mil reais. Não, aqueles 16 mil é do FUNCAT. Sim. Do fundo. Além disso, o que mais a prefeitura prevê? Eu A creio. criança e adolescente, você fala? Não, é a manutenção do conceito É uma tutelar. coisa ínfima, né? Luiz, não foi acrescentado nada. Não, estou contestando nada disso. Só quero pegar o caminho de como contestar esses valores. Você entendeu? Ou para cima ou para baixo, não importa. Como contestar esses valores e inserir alguma coisa dentro. Luiz, posso Pode falar, Fê, pode falar. Então, lembra que eu falei do plano orçamentário? O plano orçamentário ele é composto do plano plurianual, teve toda a questão de audiência pública, receber pedidos, né, de programas pela internet, a prefeitura fez audiência, a Câmara fez audiência, fechou o PPA. Depois foi para a LDO, mesma coisa. A LDO pegava uma parte do PPA para jogar na LOA. Foi feita audiência pública, pediu sugestão pela internet, tudo. Chegou na LOA. Não chegou pedido, né, de aumento, e nem por causa disso não é que não foi posto, certo? É que quando não tem intervenção de fora, o que é feito? Na própria LDO já fala o que você tem que fazer para fazer o orçamento. O que está lá na LDO? Você tem que pegar o balancete da despesa de agosto, projetar ele, jogar a inflação até dezembro, né, e replicar para o outro ano. Esse é o valor que vai ser para 2022. É isso aí, Luiz. Então, não tem previsão nenhuma além... O Hélito tem até aqui nas peças do orçamento, tem até o valor, que, né? Eu estou Mas perguntando isso para chegar num ponto. Ou seja, o poder público se comunica através de ofício, portaria, sim, etc. isso. Se o conselho ou qualquer outro órgão ou entidade for chamada, deverá ser por ofício, por memorando, enfim, não rede social. Perfeito? É duro que... Perfeito ou não? não necessariamente, porque a rede social hoje em dia, né? Está disponível. Para mim está disponível. Então, o poder público se comunica através de ofícios eu estou dizendo o conselho tutelar. Até então, até hoje, eu estou aqui porque eu recebi agora um comunicado geral que foi parar lá no conselho tutelar para participar desse debate, que até então nunca fomos consultados ou convidados a participar. Tá? Esse é o
Mas a rede social hoje da prefeitura, ela está aí para isso também, né? Como servidor público, não me obriga a frequentar a rede social para me informar das atividades do serviço público. Mas a página oficial da prefeitura, da internet, Posso ser né? acionado através de ofício ou memorando. Porque hoje, Luiz, por exemplo, o diário oficial da prefeitura é no site da prefeitura. Não tem outra forma. Se você não entrar lá no site, você não consegue ver mais, né? Como entidade de serviço público, eu só posso ser notificado através de ofício. Ponto, pelo amor de Deus. Isso, faculdade de Direito, Não, isso eu não estou colocando em discussão, né? Se você for falando por questão de modernidade, ok, também posso dizer que estou ultrapassado. Ok? Mas não é esse o fim do debate. Isso é uma outra coisa. Talvez nem coubesse aqui agora. São dos valores que estão sendo aplicados. Como eu posso ter acesso para eu poder alterar esses valores? Ou que seja para mais ou que seja para menos. Luiz, essa audiência pública que nós estamos aqui da prefeitura, nós apresentando numa audiência que é da Câmara. O projeto agora está na Câmara. É a Câmara que está fazendo essa audiência pública, então qualquer coisa tem que ser direcionado ao presidente da Comissão de Finanças da Câmara, que é ele que está fazendo, é ele que convocou essa audiência, nós estamos aqui para demonstrar, né? Até o Texaco, eu não dessa. É isso. E eu posso até falar uma coisa para você também, com relação à audiência do PPA e da LDO, ela não foi presencial como essa, que estava no auge lá da pandemia, foi feito tudo virtual. E hoje em dia, Luiz, não tem como mais você fazer, sabe? Vou mandar um ofício para o Conselho Tutelar ver o que ele quer para pôr no PPA. Não dá mais, entendeu? Mas aí, por exemplo, as secretarias, né, que hoje não são mais diretorias, elas já têm o status de secretaria, né, talvez pudesse ser função dela isso, ouvir os departamentos, os órgãos que são, entendeu? A contadoria não tem mais essa, não dá mais para fazer esse tipo de trabalho, sabe, assim. Os secretários, sim, eles foram convocados a trazer o estudo, né, para a gente. O Edson até que teve mais o contato, assim, secretário por secretário. Talvez o secretário, né, pudesse ter ouvido os órgãos a ele, né, mas o orçamento agora ele está na Câmara, está em poder da Câmara, né. Eu não sei também. Talvez com auxílio de vereadores pudesse. Então, o Texaco, né, que é o funcionário mais antigo e mais competente da Câmara, ele poderia falar, não sei se pode receber emenda agora, ofício, pedindo alteração. Eu não sei, eu não conheço essa parte. Toda alteração que aumente a despesa tem que ter a contrapartida da receita. Ou cortar alguma despesa, né? Ou tira daqui, ajeita ali, né? Mas no decorrer do exercício, as suplementações são normais. Parecendo uma despesa que precisa ser atendida, nada impede, daí o seu departamento, acho, não sei, a divisão, o Conselho Tutelar solicita ao seu secretário, que solicita a contabilidade, ele vai dizer, preciso de X aqui, pode tirar daqui. Né? Porque receita nova, acho que não vai ser possível. Não vai ser possível. Esse que é o problema da questão, né? Eu não mais posso alterar o gasto em função da despesa, da receita. Não, o que está estabelecido, tem um limite, né? Sim. Então, você chegou no limite da sua despesa lá e vai ter outra, cabe suplementação. não, ok, para mim está perfeito. Né? Está perfeito. Quer dizer, eu não posso mais alterar aquele gasto inicial que foi estipulado dentro do orçamento, que não em função de suplementação de verba. Ok? Não, caberia até emenda, mas tem que indicar o recurso que vai ser utilizado. E a dificuldade está em indicar um novo recurso que tudo indica que não existe, né? Ô, Luiz. Vai rodar. Então,
dentro da dotação estabelecida para o seu departamento, pode sobrar numa rubrica lá e faltar na outra. Aquele negócio de você vive de favor de outro, né? Isso, eu não usei, então sobra para ele, né? Na verdade, não deveria ser assim. Deveria ser a coisa setorizada, né? Vamos ver o que esse departamento, o que esse setor necessita. Logicamente, a secretaria é uma parte da estrutura administrativa. Mas veja bem, no ponto que você falou quanto a notificar. Hoje é a lei da transparência. Não, eu entendo, eu sou... Lei de transparência não tem a lei de administração pública. Não, essa aí já, a lei da transparência alterou a administração, o procedimento administrativo. Tudo hoje, acessou lá o botãozinho, não sei como é que chama, também sou ruim disso. Acessou lá, aparece. Agora, na fase de elaboração do orçamento, que é o mês de agosto lá que ele citou, os departamentos que compõem a estrutura da secretaria tem que chegar no seu secretário e dizer, passei apertado esse ano por... Quando, na realidade, é o contrário, né? É o executivo que vai pesquisar o que necessita, não quem necessita que vai atrás do executivo. É exatamente o contrário. A minha visão é o contrário disso aí. Então, eu imagino que quem vai ordenar a despesa, quem vai assinar a despesa, tem que ter as informações para ele poder fazer. Okay? Isso. Então, isso é que nem a mesada do filho, ele pede aumento, a gente... então tá bom. Quem paga é o pai. Tá certo, para mim tá ok. Da maneira que você esclareceu, da maneira que o Fernando está falando, para mim está perfeito, sem... São ponderações que eu faço para se tornar cada vez mais... transparente. Será essa a palavra essa? E reclamar de que eu sou um órgão da administração que eu não tenho a informação, a não ser pela rede social, e que vai acontecer algo. Isso para mim não me parece lógico nem justo. Você entendeu, Fernando? Mas a regra é assim, né? Essas leis orçamentárias, elas têm data específica. É a internet hoje, né? Não, mas não é rede social de Facebook, coisa. Não, mas está no site da prefeitura, não é na rede, no Facebook, é no site da prefeitura, tem, né? Comunicação entre órgãos públicos feita sobre ofício e memorando. Não, ponto e vírgula. Antigamente era assim. Antigamente. A lei de transparência, opa. A lei da administração pública, querido Lopes Meirelles, não diz isso. Ô Luiz. Lopes Meirelles foi lá em... Não altera lei. Ô Luiz. Não, isso aí não é por causa da pandemia, não, já faz tempo que está assim. Só para eu fazer uma... há quanto tempo você está na coordenação? Do conselho. Então, mas procura saber com o pessoal lá. Agora eu estou falando até como servidor da prefeitura, porque vem pela... Não estou nem falando como vereador agora. Em diversos períodos do ano, o setor de licitação, ele manda um memorando via protocolo para todos os setores, para que se faça a programação anual. Então, tipo assim, o que você vai usar de material de escritório, o que você tem de... Então, você pode ver com o pessoal lá, porque eu mesmo, esse ano, eu mandei diversos para o Conselho Tutelar. E eu posso dizer isso porque eu fui conselheiro por 2 mandatos, a Priscila, acho que foi 2008, nós fizemos um congresso do Conselho Tutelar no município e compareceram 87 cidades. O Conselho Tutelar, quando você tem um projeto que você quer fazer que você quer modificar, a primeira coisa, faz-se a reunião no Conselho Tutelar, registra em ata,
e encaminha a demanda, não é nem para o gabinete. Você tem que mandar a demanda para o CMDCA, que é o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, e eles solicitam junto ao gabinete essa demanda. No nosso caso, como nós não tínhamos recurso para isso, foi feita uma suplementação na época, até veio um projetinho para a Câmara Municipal, aprova-se a suplementação, e daí nós conseguimos realizar esse congresso do Conselho. Então, como o Texaco falou para você, amanhã depois você tem um projeto bacana, você quer fazer um investimento, o procedimento, pelo menos não sei se mudou alguma coisa na lei, mas é esse. Faz-se a reunião, o que a maioria dos conselheiros decidir, encaminha para o CMDCA, o CMDCA vai deliberar sobre o assunto e encaminhar porque o Conselho Tutelar, o gabinete é o órgão que a despesa do Conselho Tutelar ela é pelo gabinete, mas via CMDCA. Não sei se mudou, se houve alguma alteração na lei ou não, de quando eu assumi. Mas nada impede de o ano que vem você conseguir fazer alguma coisa lá. Pega, faz uma reunião. Oi? Mais um ano? Não, vamos supor. Eles já estão pleiteando isso em 2020. Aliás, desde 2016, a participação do Conselho em elaborar os planos e serviços que possam atender a criança e adolescente. Mas junto ao protocolo da prefeitura, se pegar nos registros lá, eu não me lembro de ter protocolado nenhum documento nesse sentido. Então, você, por favor, volte a final de 2020, início de 2021, deve ter 2 ou 3 ofícios assinados por mim, protocolados pela prefeitura, junto ao gabinete. Então, mas e junto ao CMDCA, Luiz? Eu estou dizendo isso para você. O caminho eu sei. O que eu estou questionando são os valores que estão discriminados, são os valores que estão dirigidos, que não vai atender em absolutamente nada. Quando a gente fala em orçamento do Conselho Tutelar, pode ser, tem 300 e pouco, não, traz salário, é motorista, é hora extra, é isso, hora extra é motorista, porque o conselheiro também não tem. E o salário do conselheiro, quem não sabe, é R$ 1.400 e mais de cesta básica, tá? É isso aí. Então, o pessoal que vai lá trabalhar, vai por amor à arte. Quando eu falo de despesa, é exatamente com relação à criança e adolescente e às famílias da criança e do adolescente. R$16 mil, gente, desculpe, não paga nenhum arroz e feijão. Tá? A minha questão é sobre isso. Vamos ter um olhar maior para essa área. Os caminhos, eu também conheço. Você entendeu? Os protocolos também segui. Mas eu não tenho retorno. Eu estou vindo aqui fazendo uma reclamação, um protesto, sei lá o quê. Gente, o que o Fernando está explanando, o Fernando está explanando, o que você, Texaco, também falou, gente, sou 100% de acordo com o que vocês falaram. Está tudo correto. Porém, eu estou discutindo por que não conversar antes. Está na rede social. Peraí, gente. Não tem lei no mundo que me obriga a seguir redes sociais. Tem lei que me obriga a seguir protocolos do serviço público. Entende o que eu quero dizer? É nisso que eu quero chegar. Se eu sou chamado na época certa para fazer alguma alteração em termos de valores e aplicação de recursos, teria vindo. Não vou ter Viu, Luiz, só uma coisa, por exemplo, o Tribunal de Contas, né, que é a nossa fiscalização, né, eles, por exemplo, a gente ia em encontros, né, do tribunal, aqui da regional nossa de Mogi, eles faziam os encontros, né, agora por causa da pandemia, eles estão fazendo via rede social, YouTube, chega lá o convite por e-mail, também nada de papel. Se você quiser assistir, está lá, entendeu? Não tem mais, Luiz. Não chega para mim. Então, mas isso é...
Mas é... 2 dias atrás, chegou para mim uma notificação que ia ter esse debate. Chegou para mim, caiu assim na... Mas acho que chegou pela rede social também, porque a Câmara acho que não fez ofício, fez, Texaco? Ô, Luiz. Não, a gente mandou e-mail direto para cada secretaria. Né? É. Mas para mim, pode mandar para alguma secretaria, só afeta ao gabinete. Não, mas para o Conselho Tutelar não foi? Eu não recebi. De hoje? Não. De hoje eu recebi há 2 dias atrás. Sim. Não. Você pode ter verificado há 2 dias. A data certa eu não sei. Bom, mas também, né, foi notificado. Ô, Luiz. Recebi há 2 dias atrás, está lá. Que tempo eu tenho para discutir com alguém? Tentei ligar para a assistência social, tive uma conversa, tentei ligar de novo, estava em reunião, tentei ligar de novo, já tive mais eu tinha ido embora. Eu estou aqui hoje feito. Tá. Ô, Luiz. Não, mas Ô, Luiz, aí deixa só, eu acho que a gente está... Assim, eu entendo, eu já fui, já estive lá, mas até pela lei, o Conselho Tutelar, ele não é um órgão de execução. O Conselho Tutelar é um órgão de requisição. Você tem acesso livre para... Você não vai pedir, você requisita serviços. Você requisita vaga em creche, você requisita serviço de saúde psiquiátrica, você requisita serviço assistencial, e a partir do momento que você pôs no papel, você mandou para o CMDCA. Tanto é que conselheiro tutelar, o conselho tutelar você não pode, para não ter perseguição, você é eleito pela população, assim como nós somos o prefeito. E o conselho tutelar, você pode requisitar o serviço que você quiser. Então, eu não estou entendendo por um outro lado, assim, desculpa a minha, tá? Até pelo conhecimento, nós estamos aqui trocando uma ideia. De falar, mas eu não tenho dinheiro para eu fazer isso. Mas o Conselho Tutelar não é um órgão de execução. Você pode requisitar, em últimos casos, a assistência social não fez, a saúde não fez, ofício e Ministério Público. Porque você é um órgão de requisição, você tem acesso livre a todas as secretarias. Agora, no seu caso, eu tenho um projeto bacana para o ano que vem, leva a demanda para o CMDCA e o CMDCA encaminha para o gabinete. E o gabinete vai entrar com o projeto de lei de suplementação. Rogério, se a gente vai até desviar do assunto aqui, aliás, já estamos desviando, né? Porque quando falar em CMDCA, eu vou falar para vocês que é 0 na língua, tá? 0. E desde junho, nós estamos pleiteando uma eleição para suplentes e para conseguirmos preencher a vaga de titulares, mas de suplentes que nós não temos, que até hoje não foi feito. Então, o CMDCA é 0 na atuação. E eu entendo quando você diz que é requisitório a nossa função. Porém, são em alguns serviços. Em alguns serviços. Se eu não tenho um serviço para poder aplicar a criança ou adolescente e a família dessa criança ou adolescente, não tem requisição do Conselho Tutelar que seja obedecida. Cai aqui no Executivo, não tem o verbo. Bate na promotoria, fala, não tem verbo. Tá bom, tá. E fica nisso. Você entendeu? Limita. Por isso que eu estou discutindo a inserção de valores dentro do serviço de atendimento à criança e adolescente no tempo hábil. No tempo hábil. Não agora que nós estamos em fase final. Agora, mais mês agora. Você mesmo já falou, então, ano que vem, tá bom, agora para mais 2 anos, 3 anos. Eu acho muito deixa eu só fazer uma observação. Acho muito pertinente a sua colocação. Eu estou aprendendo bastante, porque eu não conhecia essa dificuldade de vocês em relação ao executivo e toda essa comunicação. Mas hoje, vamos tentar focar nisso daí. Então, ok, entendi a sua colocação. Entendi. Perfeito e é pertinente. Já fiz observação antes que estávamos desviando do assunto. Depois eu vou até o conselho para entender melhor as suas dificuldades, para a gente ver o que a gente pode tentar melhorar no tange ao legislativo. Perfeito. Gentileza a todos, vamos voltar então à explanação dos nobres.
Com a palavra, senhor Fernando. Eu queria só para finalizar aqui, que é né, no projeto de lei, né, são algumas autorizações que podem conter o projeto de lei, que na própria Constituição fala que o projeto de lei orçamentário só pode conter assuntos relacionados à estimativa da receita, fixação das despesas e os créditos adicionais e operações de crédito, certo? Eu lembro que antes o artigo 4º da lei, né, que sempre era o artigo 4º, vinha com vários parágrafos e itens, e hoje em dia não se pode mais, certo? Limitou-se a só o que a Constituição permite. Então, a gente pôs no artigo 4º, tudo isso aqui já está lá pré-definido na LDO, gente. Isso aqui não é nada da nossa cabeça que pôs agora, já está lá na LDO, certo? Que ela é feita para isso aqui. A LDO antes, né, antes da Lei 101, ela tinha pouca eficácia, porque era feita a LDO, terminava o orçamento, ela ficava sem utilidade. Agora não. Agora ela tem utilidade durante a execução do orçamento também, certo? Tanto que o tribunal olha muito mais para a LDO do que para o próprio orçamento, às vezes, certo? Então, ela é uma peça fundamental, além de ser o elo, né, entre o PPA e a LOA, ela é, porque é ela que, né, que consolida todas essas informações que estão lá no orçamento. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição, né, abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10%, aquilo que eu falei que o prefeito pode fazer, né, tirar do gabinete, pôr no conselho tutelar, ele pode fazer até 10% dos 114, não, dos 99 milhões, ele pode fazer por decreto. Acima disso, tem que ser através de lei específica, certo? É essa autorização que está aqui, é os 10% que ele pode fazer por decreto. Uma suplementação, tirar do gabinete, pôr na saúde, tirar da saúde, pôr na educação, e assim vai. Abrir créditos necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do excesso de arrecadação em 2021, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 da Lei Federal 4.320. Isso aqui é abertura de crédito, né, com recursos do superávit financeiro, do balanço encerrado, do exercício anterior, e ou do demonstrativo do excesso de arrecadação. Ele pode abrir créditos, não por decreto, né, porque tem que ter uma lei específica, vem para a Câmara, né, a Câmara aprova o crédito especial, mas tem que ter essa autorização que a Prefeitura pode mandar o projeto de lei. E está essa autorização aqui. Abrir créditos para o cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios. Parágrafo 3º. Realizar no curso da execução orçamentária operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidas em resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar 101, de 4 de maio. Isso aqui, independente dessa autorização, se a Prefeitura for fazer uma operação de crédito, todo mundo sabe que é operação de crédito, é um empréstimo bancário, tem que ter uma lei específica também. Embora tenha essa autorização é para a Prefeitura pedir para a Câmara, certo? Então, essa que eu falei, que a Prefeitura pretende pegar mais 4 milhões de operação de crédito, já foi autorizado pela Câmara, certo? Não tem nada a ver com essa. Isso aqui é autorização para pedir, certo? Para a Câmara. O artigo 5º, o valor reservado a cargo da reserva de contingência será utilizado para atendimentos de passivos não previstos nessa lei e, no caso da sua não utilização, a utilização parcial, seu saldo poderá ser destinado a reforço de outras dotações orçamentárias. A reserva de contingência, gente, voltou para nós a fazer parte do orçamento com a Lei 101. O que é a reserva de contingência?
ela é uma despesa que nem a outra, que nem a pessoal civil do gabinete. A reserva de contingência é uma ficha, é uma dotação que nem uma outra qualquer. Só que ela serve para quê? Ela serve para equilibrar. Só um exemplo. Ó. O orçamento da prefeitura é de R$1.000, certo? A receita estimada é R$1.000. A despesa fixada é de 900, mais 100 de reserva dá 1.000, certo? Então, ela é uma dotação. E ela também, além dela fazer o papel dela, que é para atender um passivo não previsto, de suplementar, ela é um dispositivo que inibe o déficit orçamentário, certo? Que o orçamento da despesa é menor, né, no valor da reserva de contingência do da receita. Então, ou a receita é maior que o orçamento da despesa, né, no valor da reserva de contingência. É um dispositivo também que inibe o déficit orçamentário, da gente gastar mais do que pode, que tem lá uma ficha que você não pode mexer nela, a não ser que no final do ano, tem todos, no final do ano não, na LDO nossa agora não estipula mais prazo, né, para usar a reserva de contingência. Agora você pode usar, principalmente depois da pandemia, né, que aconteceu, não foi colocado data para ser utilizada, ela pode ser utilizada quando o Executivo achar necessário e a Câmara autorizar, certo? E se ela não for utilizada, né, ela pode ser usada para suplementar outras dotações. Se tiver tudo bem também, se a Prefeitura tiver com déficit orçamentário, ela já não pode pedir, né, tem algumas regrinhas também, certo? Então, e o valor da reserva de contingência, acho que é 600 mil nosso, não, 620 mil, né? Então, são detalhes, mas está no projeto de lei. Certo? Pois não? Pois não? Estou me assentando agora. Fica à vontade, Luiz. Mas... Estou no plantão, né? Certo, Luiz. Então, parabéns para você. Não Obrigado. Conhecia essa faceta sua, viu, de apresentador. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Você, o Hélio, deixar também está bem esclarecido para mim a posição da questão. E numa oportunidade, a gente vai conversar. Desculpe a ausência. Tá joia, Luiz. Também toda essa interferência. Luiz, a finalidade da audiência pública é exatamente isso. Né? Oi? São os argumentos fundamentados em lei que não tem como fugir. Né? Então, obrigado, Luiz. Obrigado, senhor Luiz. Obrigado. E agora, né, eu falei que era o final, mas agora que é o final, nas disposições finais. Artigo 6º. O prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações de forma a compatibilizar as despesas à efetiva arrecadação da receita, para garantir as metas de resultado primário, conforme consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2022. É aquilo que eu falei para vocês. Se a arrecadação cai, o que o prefeito vai fazer? Vai emitir um decreto e vai cortar despesa. Vai ter que ajustar a despesa, né, contingenciar a despesa, por causa da frustração da receita. Artigo 7º. As leis do Plano Plurianual e das diretrizes orçamentárias consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos. O que quer dizer o artigo 7º? Na própria LOA já tem programa, projeto, que já mudou de valor, que está no PPA, que eu falei para vocês. Pensou-se, no começo da elaboração da LOA, em aplicar um percentual de 7%, que era a inflação. Fechou com 9%. Então, quer dizer, aquilo que foi feito lá em abril já mudou tudo, né? Então, já está revisto os valores, então, e todo o decreto que a prefeitura faz de suplementação tem que constar um artigo que fale isso por causa dessa mudança que está tendo na economia, certo? De valor, né? Que está desvalorizando as coisas. Artigo 8º, né? As transferências financeiras da administração direta para a indireta,
incluídas as efetuadas à Câmara Municipal e balneário, e vice-versa, obedecerão às que estiver estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais. É aquilo que já faz parte do orçamento, certo? O valor da Câmara é uma transferência financeira que a Prefeitura faz todo mês para a Câmara, que a gente conhece, na nossa linguagem Câmara-Prefeitura, como duodécimo. É o orçamento dividido por 12, é uma parte, certo? E o balneário também a gente faz aporte todo mês, conforme eles precisam, não. Todo mês eles precisam, mandam um ofício, como diz o Luiz, para a Prefeitura, e a Prefeitura disponibiliza o aporte financeiro para eles, certo? E essa lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022. Essa foi a exposição nossa da lei orçamentária anual. Se tiver alguma dúvida... Pois não, André? O valor que o balneário recebe do BID é fixo ou é de acordo com as necessidades das despesas? Então, assim, é fixo. É o que eu até falei para o Luiz, assim, sabe aquilo, é só para manter a porta aberta, não tem nada... Ah, não, esse mês passa 30 mil a mais para a gente fazer... Não é assim. É para cobrir a folha e as despesas ali. Então, praticamente é um valor fixo, né? Praticamente é um valor fixo. Todo mês que vai para lá não tem nada de incremento, a não ser que seja pelo acho que lá no balneário é diretor, não sei, presidente, diretor, conversa. Na lei orçamentária deles também. Na lei orçamentária. Tem um valor lá previsto na lei orçamentária deles, que é a diferença entre o que eles têm para receber do orçamento deles e o que a Prefeitura vai injetar lá, entendeu? Deixar que tem algumas perguntas. Posso só fazer a lei complementar 178, que a partir do ano que vem obriga toda despesa com terceiro setor que envolva pessoal, ela vai entrar na variação da despesa com pessoal, né? Isso pode comprometer o município? Então, assim... Porque do repasse que nós fazemos hoje para o hospital, se for ver, é quase tudo com despesa de pessoal, porque é para contratar médico, enferma, a frente do hospital é a Prefeitura que mantém, né? Então, o orçamento, já tivemos esse cuidado, né, que já veio notícias para a gente que o terceiro setor, né, o pessoal envolvido no repasse que a gente faz para o terceiro setor, ia ser contabilizado como despesa pessoal nossa, né, da Prefeitura. Quando as secretarias fizeram, né, os levantamentos para a gente repassar recursos para o hospital, para a PAI, para o asilo, já vieram com essas despesas destacadas. No orçamento, do jeito que ele está hoje, nos 114 milhões, ele não vai estourar os 51% da despesa com o pessoal. Essa arrecadação, né, está dando 51,27. O limite é 51,30. Então, está ali no... Entendeu? Já considerando todas essas despesas. Todas essas despesas. E a receita de 114 milhões. Certo? 114 não, porque é só a receita corrente, não é a receita total, né? Então, do jeito que o orçamento está feito aqui, com as previsões que as secretarias passaram para a gente, não vai extrapolar, certo? A não ser que mude alguma coisa na execução desses convênios, né? Que aumente alguma coisa, que nesse ano, por exemplo, precisou fazer 2 aditivos para o hospital por causa da UTI, né? Mudou completamente, né? Mas, para 2022, de acordo com o que está aqui nos estudos que foram feitos, não vai atingir, né, não vai ultrapassar, quer dizer, o limite, né, que está lá na Lei 101, que é de 51,30, que é o limite prudencial. Essa lei complementar vai dificultar muito, porque
o salário de servidor público já se defasou muito no decorrer do tempo. Então, vai influenciar em nós, né? Reposição salarial, nós, né? Está 51,27. Uma reposição Se aumentar salarial, centavo lá, acabou. Vai ser só inflação. É isso aí. Não está, no limite está lá, 51,30, está 51,27. Ano que vem volta todos os anuênios, essas coisas, volta tudo funcionar de novo, que ficou parado, né? Já não sei o que vai ser, né? Mas no orçamento está lá, está controlado, entendeu? Na data do orçamento está controlado. Porque pela lei 173, né, a despesa com o pessoal da prefeitura congelou, você não podia aumentar nada, não podia fazer nada. Agora, ano que vem, já volta de novo. Anuênio, aquelas coisas voltam, né, a parte do magistério, que eles têm aquelas coisas do estatuto deles, volta tudo normal. Tudo que é contagem de tempo que ficou parado, volta, né? Isso aí vai refletir. Mas também, se a receita subir, não vai interferir, entendeu? Não vai ultrapassar. As entidades que recebem essas transferências, não dá para ter um entendimento de que elas também elaborem um plano de trabalho que use o mínimo de pessoal? Mas, Texaco, por exemplo, a gente banca o PA do hospital. O que é bancar o PA do hospital? É o médico, né? Plantonista. Sim, mas um atendimento lá tem casos que de remédio é muito mais do que o salário. Será? Não sei. Texaco, acho que não. Será? Eu acho que a folha de pagamento de médico é altíssima, né? Recursos humanos é maior. É maior. Não, sim, mas nesse plano de trabalho precisava limitar que esses recursos humanos fossem realmente os utilizados naquele serviço. Né? Mas, por um outro lado, nós temos que ver que lá na frente o Tribunal e o Ministério Público não vai entender isso como uma burla. Não. Eu não estou dizendo que hoje tem burla. Não estou propondo a burla. Não. Estou dizendo que haja um controle de que, nesse plano de trabalho, a despesa com o pessoal seja realmente o pessoal efetivo, né? Ativo, né? Ativo e efetivo. Que eles mudem a planilha do plano de trabalho, né? Porque depois que a pessoa que precisa de uma internação sai do PA, já não é a prefeitura mais. Então, não é, mas de uma certa forma é o mesmo médico que a prefeitura. Passou no PA, é obrigado a internar, ele passa a ser do hospital. Né? Não estou dizendo nada, só pensando. Até onde eu sei, é isso que acontece. Mas e o médico interno lá, tem algum da prefeitura? O médico é da porta, né? Hã? O médico é então, o plantonista, a gente cuida. Ele manda internar e acabou. Sim, daí passa lá para... Lá dentro. Não é plantonista. Não, é o médico do quadro do hospital. Até onde eu sei é assim. Não, sim, mas os médicos do quadro interno não entram na despesa, não, no repasse. Estou dizendo, não usa a dotação do repasse para pagar médico interno. Alguém sabe disso? A porta do hospital é um dinheiro específico para aquilo lá, né? É feito um convênio, no convênio está lá o plano de governo, plano de ação, plano de trabalho, sei lá, está lá já com... Tanto que acredito eu que a saúde tenha considerado tudo isso para fazer o levantamento, para passar para a gente, né? Pois não, Kelly. Esse 10% do gabinete pode ser usado daí para uma bonificação do funcionário ou para a cesta, né? Melhorar o valor da cesta, já que o reajuste salarial está nesse... Viu, Kelly? É assim. Tem uns limites, a gente dessa lei 178 que o Rogério falou, já está impactando nessas despesas de pessoal, né? Que eu falei que está 51,27 e o limite que o tribunal suporta é 51,30. Então, acho que nessa área não vai ter muita discussão, acredito eu.
Mas não vai ter o que fazer. Apesar que, por exemplo, Águas de Lindóia está sofrendo com isso. Você imagina uma cidade que nem... outro dia eu vi o próprio tribunal falando isso, uma cidade de São Paulo, que lá tudo é tocado pelo terceiro setor. 90% do orçamento vai com o pessoal. Se for considerar tudo que é a despesa de pessoal do terceiro setor, então eu acho que alguma coisa nesse ponto vai ser revisto, acredito eu. Mas já tudo... é lei? Já é lei? Eu acho que é um projeto de emenda constitucional, alguma coisa nesse sentido, né? O tribunal, não é nem lei, o tribunal já está considerando. É uma instrução, é o próprio tribunal. Já tem uns estudos de que aquela imposição para a Câmara, que 70%, estão tentando derrubar lá, porque não tem jeito. A Câmara mesmo na prática, tem que gastar para não ofender a lei. Limite não é isso? Não, os caras... mas eu estou fazendo economia. Não, gasta com qualquer coisa para dar um limite. Compra 2 computadores no final do ano para não desrespeitar a lei. Tem umas coisas fora, é umas coisas de louco, né, gente? Em termos de economia, isso aí ordenar despesa desnecessária para atingir um limite. Para atender a lei. O que acontece nas cidades pequenas é isso aí mesmo. Porque a Câmara também tem um limite que ela não pode gastar mais com folha, que 70% do... Né? Não conta. 70% do orçamento não pode ser mais que 70% com folha. Então tem que gastar mais nas outras coisas para não gastar em folha. Entendeu? Umas coisas de louco, mas acontece, né? E os 10%, Kelly, não é só para isso também, esses 10%, né? Mas nada, né? E a pergunta que foi feita, né, com relação à projeção de reajuste, foi posto no orçamento 4,5, mas o reajuste lá que a Constituição prevê é a inflação, né? Então o prefeito vai dar a inflação. Entendeu? Eu fiz essa pergunta, porque assim, para a gente saber se tem um ponto de partida, para a gente influenciar o nosso reajuste depois. Entendi. É a inflação, Nelson. É a inflação. E está alta, né? Tá. É a inflação. Tá. Falei para você do 7%, do 9%, né? Quanto vai fechar, vai ser mais que 9%, né? Ou 9%. Né? Aí vai nos 60% e mais um pouco. Daí a despesa com o pessoal vai lá no... Né? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Então, foi... o vencimento está congelado, não pode ter aumento, né? Mas isso é um acordo que o Bolsonaro fez para aprovar a lei, né? Ele só aprovava a lei se ele limitasse a despesa com o pessoal, né, congelasse a despesa com o pessoal dos municípios, dos estados, né? Daí ele... Não, já. Não quero ser o advogado do diabo, não. Mas, já cedo. Considerando o terceiro setor como integrante compondo a folha de pagamento, atingiu 51,27. Isso. Certo. Vocês têm um cálculo percentual que estaria a situação se esse contingente de folha de pagamento de terceiro setor estivesse fora da... Hoje o pessoal está em 47, 48. Tá bom. Está nessa Seria, assim, uma margem um pouco maior para atender o funcionalismo, né? Só um detalhe, pior do que tudo isso, é que se a despesa passar do limite... Tem umas punições, né? Mas não vai atingir o terceiro setor, né? Vai atingir nós. Vai atingir o quadro efetivo. Começa com demissão, corte de hora. Lá na LDO tem já a lista lá do que tem que cortar. Entendeu? Então, isso aí provavelmente não deve prosperar. Pode. Eu acho que vai ter mudança nesse sentido, porque a hora que começar a afetar lá cidades que nem São Paulo, aí pronto, já
para tudo. Como é que vai mexer com o quadro efetivo em função de você pagar terceiro setor? Então. Não, coisas... Mas é que nem aconteceu com a lei nova do Fundeb, acho que o Nelson, a Priscila, o Hélio estão por dentro. Tem uma regra lá que o professor, com o recurso do Fundeb, tem que sair do Banco do Brasil e ir para a conta do funcionário, ou para a conta sei lá, de quem tem para receber. Então, o que a prefeitura tem que fazer para atender a lei? O funcionário que tem a conta no Bradesco, que o Bradesco ganhou a licitação, o Bradesco comprou a folha da prefeitura, comprou. O funcionário tem que abrir uma conta no Banco do Brasil. Eu vi essa correria. Para poder tirar o dinheiro do Banco do Brasil e ir direto para a conta do funcionário no Banco do Brasil. Daí agora saiu uma liminar permitindo que o dinheiro do Banco do Brasil saia para ir na conta do funcionário que está no Bradesco. É a mesma coisa, pôr na conta do funcionário. Não, tem que abrir conta no Banco do Brasil. É uma coisa que não tem cabimento. Então, isso aí também diz que vai ser revisto, mas faz um ano já. Quanto rende para o banco? Que está sendo revisto, né? E não... É o rendimento para o banco da conta que você vai. É uma coisa que o pessoal faz lá, que nem como é que chama o consultor da Câmara aqui? Que estava falando para nós outro dia lá do CIAFIC, lá, como é que chama aquele rapaz? Ricardo. Tem 2 lá sentados no Ministério da Fazenda, vamos fazer isso aqui. Não sabe, nunca entrou numa prefeitura, nunca entrou em lugar nenhum para saber como é que funciona, inventa lá, joga, depois tem que seguir, né? É o caso aqui do terceiro setor, que eles acham que o pessoal age com má fé. Vamos passar um dinheiro para uma entidade, essa entidade contrata quem eu quero, né, sem concurso, né? Eu loto lá de pessoas da minha... Correligionários, políticos, lá tudo sem concurso, eu passo dinheiro lá e eles pagam. Eles pensam que funciona assim, e não é assim. Aqui em Águas de Lindóia, pelo menos, não é assim, né? Mas pelos maus, os bons pagam, né, também, né? Ficam, né? E eles acham que o poder público usava dessa artimanha, entendeu? Contratava o terceiro setor, passava dinheiro e colocava gente lá deles para receber, e não computava como despesa com o pessoal. Então, começaram com os consórcios. Consórcio, antes também, passavam dinheiro para eles, grande parte era folha, já em 2019 já considerou, se você não separasse, eles iam considerar o valor total, que repassava para os consórcios como folha. Daí fez o trabalho lá, o consórcio conseguiu separar, agora está empenhando separado para a gente poder. Agora começou o terceiro setor também. Né? Certo? Mais alguma pergunta, dúvidas? Então, nada mais havendo a tratar, cumprimento aí o senhor Fernando, ao Hélio, a Priscila, pelas explicações aí, com os esclarecimentos, que são fundamentais para o entendimento aí da lei orçamentária para o exercício 2022. Agradeço também aí a presença do Nelson, presidente aí dos servidores públicos, a Kelly, nobres vereadores, Ezequias, Rogério, Renan, vereadora Andréia. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.